Eu vou fazer uma leitura do livro Linha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Com amor. E sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sobre tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constitucional de lutas, de sofrimento, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Então vamos agora elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele que nesse momento esteja conosco, nos amparando, nos auxiliando, nos dando a direção a ser seguida. Que nesse momento, Jesus, a espiritualidade amiga e benfeitora, possa estar ao nosso lado, iluminando os nossos pensamentos, os nossos corações. Que toda essa paz, que toda essa luz que emana de Jesus possa nos envolver cada um de nós, cada célula do nosso corpo, envolver todo o nosso espírito, e esses fluidos benéficos de amor e de paz possam estar nos envolvendo e nos guiando. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa direcionar todos os nossos passos, todos os passos daquelas pessoas que estão nos nossos pensamentos, nos nossos corações, nos nossos lares, que essa prece possa chegar a cada um deles. Pedimos aos benfeitores espirituais, ao mentor espiritual da nossa casa, que possa intuir a Medina, para que ela nos traga a sua mensagem, que essa mensagem possa calar fundo em nossos corações. E pedindo a permissão de Jesus, o amparo da espiritualidade amiga e benfeitora, nós
vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. E que assim seja. É com muito prazer que a gente recebe a Nedinha mais uma vez. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui nessa casa novamente, com todos vocês, trazendo as lições maravilhosas do Mestre Jesus para a nossa reflexão. E hoje nós temos uma responsabilidade muito grande, que é de encerrar esse mês de janeiro, né? Hoje é 31 de janeiro, encerra hoje, amanhã é 1º de fevereiro, né? Então a gente vê assim, tanto que o tempo está passando rápido. Ontem estava comemorando Natal, o Ano Novo, hoje passou o mês todo de janeiro. Então que realmente nós precisamos encerrar essa quarta-feira, esse mês, com alegria nos nossos corações, com muito amor, com uma missão que a Deusa fez aqui, né, do amor, né? Que o amor ele seja assim, uma constante da nossa vida. E quem é que pode dizer assim, eu não tenho amor quando eu amo? Todos nós temos sim. Basta a gente olhar lá no nosso íntimo. Tem muito amor, nós estamos guardando muita coisa boa no nosso coração para ofertar para os nossos irmãos. Então isso é muito bom. Isso serve de estímulo para cada um de nós. Porque às vezes, nossa, minha vida está tão triste, minha vida está tão desajeitada, está tão desorganizada, né? E a gente só foca naquilo, parece que coloca uma viseira assim e só vê aquilo ali, mas não. Se a gente esquecer um pouco os problemas que porventura esteja passando e olhar para dentro de si mesmo e ver o quanto que nós somos agraciados por Deus. Constantemente Deus nos envolve com as suas bênçãos, mas devido a essa tribulação nós não percebemos, não temos sensibilidade para perceber. Somos agraciados a todo momento. Aqui, essa reunião em que nós estamos aqui é uma bênção de Deus, é um privilégio para cada um de nós, porque saímos dos nossos lares, estamos aqui nessa casa que nos recebeu de graça. Nós não pagamos, não compramos ingresso, né? Ninguém comprou ingresso para estar aqui na noite de hoje para ouvir as lições maravilhosas do Mestre Jesus, de graça também. Então, olha que maravilha que é tão feliz de cada um de nós que saímos dos nossos lares para vir aqui no Núcleo Espírita Paulo Estevam para aprender um pouco mais. Aqueles que estão em tratamento, né, que esteja receptivo para que a espiritualidade possa agir em favor de cada um. Então, com isso, vai favorecer, né, o trabalho da espiritualidade. Então, muito bom estar aqui na noite de hoje. E eu trouxe uma temática para a gente conversar aqui, é um assunto que diz respeito a cada um de nós, porque nós vamos falar da nossa mudança, da nossa reforma. O assunto é reforma espírita. Outro dia eu fui fazer esse estudo numa casa espírita e o rapaz que me apresentou, né, para o público, perguntou para o público se reforma espírita é o mesmo que reforma íntima. Aí eu disse para ele que sim, é o mesmo, porque toda reforma, toda mudança que nós fizermos representa evolução. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 893, lá o Allan Kardec perguntou assim, qual é a mais meritória de todas as virtudes? Nessa questão 893. Será que existe uma virtude que é mais meritória que a outra? Será que a paciência é mais importante, é mais meritória do que o perdão, do que a indulgência, do que a tolerância? Será que tem uma que é mais importante que a outra? E aí a resposta que eles deram a Allan Kardec nessa questão é que toda a virtude é meritória, porque representa sinal de progresso. Então, toda virtude que nós desenvolvemos representa progresso, né, para cada um de nós.
Mas aí eles acrescentaram na resposta. Disse assim que, mas a mais meritória é aquela em que há a resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Olha que pergunta pertinente essa e a resposta mais ainda, né? Então, a virtude mais meritória é aquela em que há uma resistência voluntária da nossa vontade em não cair nas tentações, né? Então, toda vez que surge a oportunidade de nós fazermos o mal, de praticar a reação negativa, mas nós resistimos voluntariamente, não é por imposição, não é por obrigação, mas é da nossa vontade, já é do nosso caráter, dos valores já desenvolvidos em nós, e nós resistimos, não caímos naquela tentação, já há sinal de progresso. Hoje eu vim de Uber, e aí o motorista, né, me contando, ele tem 37 anos de idade, e parece que semana passada, morreu um colega deles que foi assassinado lá na Avenida Nossa Senhora do Arco. Uma briga lá, né? O motorista já tinha passado, voltou para discutir com o outro, né? E o outro simplesmente tirou uma arma e matou o motorista. Deu 4 tiros e matou o motorista. Aí eles estavam contando o trajeto que eu moro lá no Ruas. E então, do Ruas até aqui, ele veio contando. Ele tem 37 anos de idade e essa semana também, né, um colega dele de aplicativo também, deu uma fechada nele, ele seguiu o seu caminho, mas essa pessoa se sentiu tão incomodada com a reação dele, ele não ter feito nada, correu na frente dele, parou na frente, obrigou ele a dar uma freada brusca, desceu e veio tirar satisfação. Olha só, o rapaz que fechou ele, parou e veio tirar satisfação, porque sentiu incomodado com a reação desse motorista. Aí ele contando, né, que o motorista chegou, bateu no vidro, chamou a atenção dele, já começou a xingar ele, né? Esse pensou assim, eu não vou fazer nada, eu não vou falar nada, porque eu tenho um objetivo. Eu tenho em casa minha esposa, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma filha de 5 anos e uma de 2 anos. Eu vou colocar a minha vida em risco, eu vou colocar tudo aqui, eu vou jogar tudo fora, aquilo que eu construí, eu com 37 anos de idade, e ele estava com um passageiro atrás. O passageiro fala assim, que isso, sabe, o carro, vamos bater nesse motorista. Não, eu não quero isso mais para a minha vida. Há 3 anos atrás, se eu tivesse passando por essa situação, talvez eu iria fazer isso. Mas hoje não, hoje eu já tenho o meu objetivo, hoje eu tenho a minha família. Eu sei que em casa me espera minha esposa e meus 2 filhos. E isso, gente, é virtude. Houve ali uma resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Raríssimas pessoas agem assim, raríssimas. Muitos vai mesmo e briga ali, e dessa briga decorre ali até um desencarne, né? Então, toda vez que nós resistimos com a nossa vontade em não praticar o mal, já há sinal de progresso. Então, a reforma do espírito com a reforma íntima é a mesma coisa. Mas como é que nós vamos falar de reforma íntima sem tocar sem remeter aquela questão importantíssima lá no Livro dos Espíritos, a questão 919, que a maioria das pessoas conhece de cor salteado. Essa questão 919, o Allan Kardec perguntou assim, qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Essa pergunta ela é tão importante que às vezes passa despercebida aos nossos olhos. Porque a pergunta é, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de melhorar nesta vida? Então, nesta vida faz toda a diferença. Porque se não tivesse tanta importância, o Allan Kardec teria colocado qual o meio prático eficaz que tem o homem melhorar buscando a sua evolução. Mas não, ele foi enfático quando ele falou nesta vida. Então, ele veio mostrar para a gente, meus irmãos, a importância da nossa reencarnação, a importância de nós realizarmos essa melhora, essa mudança nessa atual encarnação.
onde nós estamos aqui sob a bênção do corpo. Estar aqui através da reencarnação é um presente de Deus para cada um de nós. Porque nós estamos aqui justamente para melhorar, para buscar aquela simplicidade de coração, como Jesus mencionou lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles serão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Então, no Sermão da Montanha, Jesus ele já disse para a gente melhorar o nosso coração, buscar essa simplicidade, buscar essa pureza. Então, toda vez que nós trabalhamos o nosso sentimento, no sentido de deixar para trás aquelas mazelas, os hábitos perniciosos e desenvolver essas virtudes, é sinal de crescimento para nós. Mas não era para ter feito ontem e nem amanhã, é hoje, nessa atual existência. Nós estamos aqui justamente para melhorar, para ir desmaterializando. Porque hoje, na grande maioria das pessoas, a matéria, ela exerce uma influência muito grande sobre o espírito. Tanto é que o nosso próprio corpo físico, ele abafa as nossas percepções. Eu já disse aqui, que eu sempre repetindo, o espírito, ele manifesta no corpo através dos 5 sentidos. Mas o espírito, ele não tem só essas percepções, tem muito mais. Mas houve esse abafamento, justamente é isso que nós precisamos, para a gente não desviar do nosso foco. Porque se a gente tivesse mais percepção, a gente poderia perder essa reencarnação. Porque o foco nosso aqui é de melhorar, é de ir desvencilhando daquele passado nosso obscuro por rumo à nossa evolução. Então, toda vez que a gente trabalhar o nosso íntimo, valorizar essa oportunidade da reencarnação, aproveitar todos os momentos, aproveitar todas as oportunidades que Deus nos concede para fazer o bem, nós já estamos a caminho dessa evolução. Lá no Livro dos Espíritos, na questão, quando Allan Kardec fala da lei do trabalho, acho que na questão 680, lá perguntou para Allan Kardec o que é o trabalho. Porque às vezes a gente pensa que o trabalho é só o nosso trabalho material, as nossas atividades diárias. Mas não. Respondeu que o trabalho é toda a ocupação útil. Assim como o corpo trabalha, o espírito trabalha também. Então, quando o nosso corpo é descansando, o espírito ele pode trabalhar. Mas como que o espírito vai trabalhar? Mantendo bons pensamentos. A oração que a gente faz é um trabalho do espírito. Procurar manter assim harmonia, desejar o bem para as pessoas é também esse trabalho do espírito. Então tem muitos meios de nós trabalharmos espiritualmente o trabalho do espírito, buscando a nossa evolução. Então, dentro dessa pergunta que Allan Kardec fez, qual o meio prático, mais eficaz, que tem onde melhorar dessa vida e resistir à atração do mal, a resposta é pequenininha. Conheça-te a ti mesmo. Então, a dificuldade está em nos conhecer, porque a gente tem uma certa facilidade para conhecer as outras pessoas, mas nos conhecer, voltar para dentro de nós mesmos e ver aquilo que nós precisamos melhorar, que nós precisamos modificar ou que precisamos aprimorar. Porque há em nós a bagagem que nós trazemos do passado. Tem as positivas, que nós já fizemos essas realizações, essas é para ser aprimoradas, para ser melhoradas. E as negativas é para ser trabalhadas. Para que quando nós retornarmos para a pátria espiritual, nós possamos chegar lá em melhores condições do que quando de lá nós viemos através da reencarnação. Lá no livro Missionários da Lua, lá o Alexandre, ele fala assim com o André Luiz,
que lá no plano espiritual, quando nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório, junto com o nosso anjo da guarda, com aqueles que endossaram a nossa reencarnação, porque às vezes, meus irmãos, a gente pensa que para reencarnar é fácil, mas não é tão fácil assim. É mais fácil, hoje é tudo tão mais fácil, né? Hoje já exige assim mais trabalho. Então, quando nós vamos preparar a nossa reencarnação no plano espiritual, junto com o nosso anjo da guarda, lá nós assumimos o compromisso de vir aqui na Terra para trabalhar. É esforço mesmo, é luta. Nenhum de nós assumimos o compromisso lá de vir aqui e andar com aquela tranquilidade, como se fosse um mar de rosas. Não, tem problemas sim a ser resolvidos, dificuldades a ser vencidas. Então nós deparamos aqui com 1001 situações. Mas essas situações que nós deparamos com elas aqui, que decorrem da lei de causa e efeito, que decorrem das nossas ações, é para serem trabalhadas. E nós temos capacidade sim para vencer essas dificuldades. Porque a doutrina espírita, a gente conta com esse arsenal imenso, né, de informação que a doutrina espírita nos passa. Através do conhecimento da doutrina espírita, a gente passa a saber que nós estamos aqui na Terra temporariamente. Nós não somos daqui, nós estamos aqui no mundo. A gente sabe que a nossa vida verdadeira não é aqui. A nossa vida verdadeira é lá no plano espiritual. Tanto é que na questão 80 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou assim: qual dos dois mundos é o mundo real? É o mundo material ou o mundo espiritual? E a resposta é: o mundo espiritual. Ele existe e continua existindo depois. Então, o mundo real, o mundo verdadeiro é o plano espiritual e não o plano material. Nós estamos aqui na Terra, nessa escola abençoada, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos desenvolver as nossas potencialidades, as nossas aptidões, o nosso intelecto e o nosso coração, desenvolver as virtudes, para que nós possamos ficar mais tempo lá no plano espiritual. A nossa verdadeira vida não é aqui, ela é lá. E nós estamos aqui justamente para fazer essa mudança, essa reforma íntima. No Livro dos Espíritos, novamente, lá na questão 88, Allan Kardec perguntou assim: o Espírito, ele tem uma forma, será que ele tem uma forma constante? Né? Será que o Espírito tem uma forma definida? E a resposta é que para nós não. A gente não consegue ter os Espíritos. Só quem tem a mediunidade da evidência, né? Aqui, por exemplo, aqui tem centenas e centenas de Espíritos. Não são poucos, não. E não, eu não estou vendo, não sei se algum de vocês está vendo aqui os Espíritos, mas tem centenas e centenas de Espíritos aqui. Então, eles estão aqui justamente para aprender. Então, nós estamos aqui justamente para ir desmaterializando. Então, o Allan Kardec perguntou: o Espírito tem forma, limitada ou constante? E a resposta é: para nós não, mas para eles sim. Para os Espíritos, sim, eles veem os Espíritos igual nós estamos vendo aqui um ao outro. E aí, na 88A, o Allan Kardec perguntou assim: mas essa é uma forma definida. Aí perguntou se essa forma definida, se ela tem cor, né, se ela tem uma cor definida também. E a resposta é que tem sim, que o Espírito tem a sua cor definida. Varia do mais marrom, do mais escuro, ao mais brilhante de um rubi. Então, olha, nós estamos aqui justamente para adquirir esse brilho. E nós vamos conquistar esse brilho através da nossa mudança, através das nossas ações do bem. Então, esse conheça-te a ti mesmo, ele faz parte da nossa reforma íntima. Porque como é que nós vamos mudar alguma coisa em nós sem nós nos conhecer, né? E aí, então, Allan Kardec, dando sequência à resposta, ele pergunta na 919A, ele fala assim: sim,
Sabemos muito bem dessa máxima, mas a dificuldade está em cada um conhecer-se a si mesmo. Então ele fala, né, que ele sabe dessa necessidade, mas como é que cada um vai conhecer-se a si mesmo? E aí o Santo Agostinho, na resposta dele, fazei como eu fazia quando eu vivi na terra, todos os dias ao fim do dia. Olha só outra informação para a gente prestar atenção, né? Ao fim do dia. Ele não falou todos os dias à noite, porque se a gente deixar para fazer, passar em revista como foi o nosso dia à noite, o que vai acontecer? Nós vamos dormir, né? A gente tem uma facilidade para dormir. O Emmanuel, no livro dele, está lá no Vida Eterna, ele fala que tem pessoas que têm uma facilidade para guardar as notícias ruins, né? Lembra, eu li daquele fato como se estivesse acontecendo real, mas tem uma dificuldade para guardar as lembranças boas. Tomara que nós não sejamos pessoas assim, né? As lembranças boas, não lembro, não, nossa, eu queria lembrar, mas eu esqueci. E as negativas estão ali fresquinhas na nossa cabeça, né? Então, se a gente deixar para fazer essa avaliação à noite, a gente vai dormir. Começa e dorme, não deixa para amanhã, hoje estou muito cansada. Amanhã repete, no outro dia repete, e a gente vai deixando. Então, todos os dias ao fim do dia, chegou em casa, né? Chegou do trabalho, de outro lugar, fecha a roupa de ficar em casa, descansa ali, né? E vai pensar como que foi meu dia. É fácil isso, gente. Como que foi meu dia? Quando eu levantei? Como que foi o nosso comportamento? Quando nós levantamos? Será que nós agradecemos a Deus quando a gente abriu os olhos e viu que estava acordado, né? Sabendo que nós temos mais um dia, mais uma oportunidade de melhoramento, de reajustamento, de perdoar as pessoas ou de pedir perdão devido aos nossos atos, né? Oportunidade de ajudar. Então, acordou, viu que está vivo ali, agradecer a Deus por mais aquele dia, agradecer as pessoas que convivem conosco, porque elas são muito importantes, meus irmãos. Cada pessoa, cada membro da nossa família é muitíssimo importante. Aqueles que nós gostamos de estar com eles e aqueles que às vezes é um pouquinho difícil. Esses que são mais difíceis é o que nós mais devemos esforçar para gostar dessas pessoas. Porque eles não estão na nossa casa, na nossa família à toa, por acaso, não. Não há nenhum erro na lei de Deus. Está tudo certinho na lei de Deus. Então, se tem uma pessoa difícil no nosso lar, é agradecer a Deus que hoje nós temos a oportunidade de aproximar daquela pessoa. No ano passado, não. Mas hoje nós já conseguimos estar ali junto com ela. Só de estar ali no mesmo tempo já representa evolução. Porque os inimigos ferrenhos a gente não traz para dentro do nosso lar. Então, se nós estamos ali com aquela pessoa difícil, com aquela pessoa complicada, já houve evolução. Hoje a gente já convive no mesmo ambiente, olha aí. Então, agradecer a Deus pela nossa família, agradecer a Deus por todas as bênçãos que nós recebemos. E se a gente observar, como eu falei aqui no comecinho, nós somos beneficiados a todo momento, né? Nós recebemos de graça o ar que nós respiramos. Não chega na nossa casa a conta do ar que a gente respira, né? Não vem. A gente recebe o ar de graça e reclama, né? Nós temos a natureza, essa maravilha da natureza. Nós temos o sol que nos aquece, a água para a gente beber. Olha, a gente só dá valor na água quando falta das nossas torneiras. Só quando falta água que a gente, nossa, mas como é ruim ficar sem água? Porque a gente não tem como tomar água, não tem como tomar banho, a coisa mais é que a gente valoriza. Gente, Deus ele nos favorece em tudo. Então, agradecer, desenvolver o sentimento da gratidão é reforma íntima. A gratidão é um sentimento muito nobre no ser, mas não é simplesmente, ai, muito obrigado. Eu recebo alguma coisa e por educação, ai, muito obrigada. Não. A gratidão, ela está muito além do muito obrigado. A gratidão é um sentimento lá dentro,
que a gente vai desenvolvendo, né? É reconhecer a importância das pessoas, a importância das coisas da nossa vida. Certa feita, a colega lá do Grupo Espírita Irmã Sheila, da qual eu faço parte, ela ficou viúva, o esposo dela desencarnou, né? E ela foi na reunião doutrinária lá e conversando, assim, contando na roda lá, dizendo que quando o esposo dela estava vivo, ele sempre chamava ela para ela sentar com ele no sofá, para eles assistirem programa na televisão. No domingo ela adorava assistir o Fantástico, né? Para ela sentar com ele para assistir o Fantástico, o jornal, qualquer programa na televisão. E ela não sentava, ela dizia assim, não, eu vou para a cozinha, eu quero deixar tudo pronto amanhã. E ela não sentava com ele, ele chamava várias vezes, ela não sentava com ele. E ela contando que quando ele desencarnou, ela teve um arrependimento muito grande. Ela viu que essa questão dela deixar a cozinha arrumada, ela não tinha nenhuma importância. Que o mais importante era estar ali junto com ele, satisfazendo o gosto dele, que era de ficar lá com ela ali do seu lado. E muitas das vezes a gente valoriza as pessoas depois que elas não estão mais junto de nós. Depois que a pessoa parte, vai lá no Facebook e faz aquela declaração de amor. Mas a pessoa que se encarnou não vai ver, né? Naquele momento ele vai ver. Então nós devemos, no momento assim, dizer para cada membro da nossa família, eu te amo, você é muito importante para mim. Mas a gente não criou esse hábito de demonstrar amor para as pessoas, né? Assim, no tete a tete. A gente não criou esse hábito. Então, se a gente criar esse hábito, meus irmãos, de demonstrar amor para as pessoas, de demonstrar reconhecimento, e isso é mudança que nós já estamos fazendo em nós, porque essa mudança, ela não ocorre assim abruptamente, ela ocorre aos pouquinhos. Cada dia nós vamos melhorando, cada dia nós vamos vencendo uma etapa. É igual uma pessoa que ela passa no concurso, mas para ela passar no concurso, ela passa ali, né? Ela adquiriu a nota necessária para ser aprovada. Mas para ela ser chamada, há várias etapas para ela passar até ela ser convocada. Assim também, essa mudança, essa reforma íntima, ela ocorre aos pouquinhos. Nós vamos sentindo essa necessidade. Esse rapaz do aplicativo que me trouxe, ele falou que há 3 anos ele partia para cima. Hoje não. Hoje ele já sabe que ele quer dar do livro. Nós também. Se a gente buscar o nosso passado há 10 anos atrás, éramos outra pessoa. Hoje já houve uma melhora muito grande. Então isso é mudança, isso é reforma íntima. E essa lição, reforma espírita, é do livro do André Luiz. O livro chama Sol nas Almas. E quem editou esse livro foi o André Luiz. Quem psicografou foi o Valdo Vieira. Foi naquela época que existia a parceria do Chico Xavier com o Valdo Vieira. Os dois, eles escreveram, eu conheço 2 livros do André Luiz com o Valdo Vieira e o Chico. Evolução em 2 Mundos. Ele é feito de 2 partes. A primeira parte é um médium, a segunda parte é outro médium. O livro Sexo e Destino do André Luiz. Esse livro também foi feito a metade do Chico Xavier e a metade do Valdo Vieira. Hoje eu não sei mais do destino dele, ele não é mais espírita, né? Ele passou para outras aplicações. Mas nessa época ele depois ele trabalhava com o Chico Xavier. Que ele se encarnou, eu também acho que sim. Então nesse livro, André Luiz ele é grande demais. Nós devemos ser muito gratos ao André Luiz, porque foi ele que revelou para a gente o mundo espiritual. Está no cinema agora, né? O filme Nosso Lar 2, que é uma maravilha. E o André Luiz, ele revelou para a gente como que é o nosso lar, como que é um plano espiritual, que a gente não sabia de nada como que era, né? E ele veio trazer para a gente essas informações. E nesse livro, ele diz assim, que essa reforma nossa, nós que dizemos cristãos, né? Cristão é todo aquele que segue o Cristo. Então nós somos cristãos e espíritas. Ele chama a gente dos cristãos renascentes, que é os espíritas. Então nós, os espíritas, estudiosos da doutrina espírita, ele fala assim para a gente que é regime
de urgência essa mudança nossa, essa reforma íntima. Porque como eu disse que o Espírito, a cor dele, varia do mais marrom ao mais brilhante de um rubi, o nosso objetivo é adquirir esse brilho do Espírito. E para que possa conquistar esse brilho, é necessário as ações do bem, é necessária essa mudança. Então ele fala que é de regime urgente, necessário nós saber aplicar as nossas horas. Gente, pode parecer assim tão simples, né? Gente, o que essa pessoa está falando? Eu sei muito bem controlar as minhas horas. Será que nós sabemos mesmo, né? O André Luiz, ele faz horas, ele começa a lição falando da necessidade da nossa mudança, que ela é urgente. E o primeiro item que ele faz é a questão das horas. Decretar para si mesmo orientações necessárias contra o desperdício das horas, valorizando as sobras de qualquer minuto de que se possa dispor na feitura de algo proveitoso. Então, para a gente disciplinar o nosso tempo, às vezes a pessoa fala assim, nossa, a minha agenda está lotada, eu não tenho tempo para nada. Mas se a gente prestar atenção, meus irmãos, o que falta é disciplinar as nossas horas. Porque o dia de 24 horas, o dia tem 24 horas. 8 horas nós trabalhamos. 8 horas nós dormimos. E o relatório das 8 horas que sobram? Em que nós estamos empregando essas 8 horas que sobram? O André Luiz, ele fala para a gente não desperdiçar nenhum dos minutos que sobra. Então, a gente saber aproveitar. Sobrou um minutinho, eu vou aproveitar esse minutinho que eu tenho com qualidade. A gente vê que os pais, hoje, né, os pais modernos, eles necessitam trabalhar. Antigamente, era o homem que trabalhava mais, as mulheres trabalhavam, mas não como é hoje, né? Hoje, praticamente todo casal, os dois trabalham, devido à necessidade que a própria civilização criou, o homem não dá conta. Tanta coisa que nós inventamos, né? Hoje, os dois têm que trabalhar. Então, hoje, devido os pais ficarem muito ausentes de casa, né? O que eles devem fazer quando ficam em casa? Se fica meia hora em casa com os filhos, ficar com qualidade, dar atenção para os filhos, não é verdade? Sentar ali junto, ver o desenho que as crianças fazem. Crianças, elas adoram desenhar. Criança até os seus 6, 7 anos, adora desenhar, né? E muitas das vezes a criança fica ali 1 hora fazendo desenho, elaborando aquele desenho mais bonito. Ela chega perto da mãe, a mãe é ocupada, nem com seus a fazer, não dá muita atenção. O pai, menos ainda às vezes, não estou aqui generalizando, não, gente. Tem muitos pais, tem muitas mães atenciosas, mas se tem muitos, até alguns não são ainda. E aí a criança leva ali aquele desenho lindo mesmo para ela. Então, eu fiz, mostra o pai, mostra para a mãe, não dá muita atenção. Esses tempos atrás, eu lendo um livro, e nesse livro conta justamente essa história. A criança, o pai, né, ele estava estudando para doutorado, e ele ficava muito mais lá na sua biblioteca estudando. E uma menininha de 6 anos de idade, era um casal, ela tinha 2 irmãozinhos e um cachorrinho. E essa menina então desenhou a mãe, os 2 irmãozinhos dela, o cachorrinho, uma bola, a lua, um jardim. E não desenhou o pai. E ela então foi muito feliz mostrando um por um o desenho que ela fez. E ela mostrou para o pai e o pai falou assim, uai, filhinha, não tem uai não, uai é nós mesmo, né? Falou assim, filhinha, por que você não desenhou o papai aqui? Ela falou assim, mas o papai vive na biblioteca. Às vezes os pais não percebem, acho que criança não percebe, mas criança percebe. Então eu estou fazendo essa colocação aqui, o tempo que sobra. Se sobra meia hora, que a gente dedica realmente essa meia hora, ali é a nossa família. Se tem criança, dá atenção para as crianças. Se é só o casal, que um dê atenção para o outro. Meus irmãos, nós necessitamos de atenção. Necessitamos sim. Não é porque o casal está mais velho já, mais ainda, uma necessita de amparar, uma necessita
apoiar o outro, não necessita de estar ali junto com o outro. É desse, às vezes uns casais assim, vai ficando mais velho, vai ficando mais velho, né, juntos ali, acho que não, jamais nós devemos relaxar. Devemos sim dar importância para o esposo, para a esposa, não importa a idade que um e o outro tem, não, porque envelheceram juntos. E é a coisa mais bonita o casal envelhecer junto. Então dá importância para o outro. Então, se está ali junto, vamos viver com qualidade. Já plantei aqui e vou repetir também. Tem um filme que chama O Extraordinário, que vocês aqui devem ter assistido esse filme, né? Esse filme é extraordinário, conta a história de um menino que ele nasceu com vários síndromes e ele fez várias cirurgias plásticas, né, para corrigir as deformidades dele. E ele tinha uma irmã de 13 anos. E então os pais eram só dedicados ali àquela criança, porque ela exigia muito cuidado dos pais. E um dia ele estudava, ele foi fazer um passeio na escola. E como tinha muitas pessoas que cuidavam dele na escola, não precisava nem da mãe nem do pai acompanhar ele nesse passeio. A mãe então chega em casa e fala assim: filha, hoje o dia é só nosso. Uma menina de 13 anos. Hoje o dia é só nosso. O que você quer fazer? Sabe o que a menina fez? Ela simplesmente falou assim: mamãe, eu quero ficar de pijama, eu e você no sofá, vendo televisão e comendo um bolo. Olha que coisa mais simples, ela quis ficar, ela sentia necessidade. E as pessoas sentem essa necessidade, né? Então, valorizar os minutos que só de estar com a nossa família, porque a nossa família é o bem mais precioso que nós temos aqui. Então, André Luiz, sabiamente, ele fala para a gente não desperdiçar os minutos que sobram do nosso tempo. O tempo que sobra, vamos dar qualidade, né, para esse tempo. Ele fala também das posses, né, para a gente não ser egoísta. E ele fala que muitas das vezes o excesso que sobra na nossa mesa é o necessário para outra mesa. E se a gente for pensar, a gente desperdiça muita coisa, né? A gente desperdiça alimento, muita coisa que a gente desperdiça na nossa casa. E o que está sobrando na nossa casa é o que falta na outra casa. Então vamos ir desapegando aos poucos. Porque aquilo que nós temos, nós não vamos levar. Nós vamos levar daquilo que nós somos. O que temos vai ficar tudo aqui. Mas o que nós somos, que são as nossas qualidades, isso nós vamos levar sim. Então ele fala para a gente precatar em relação ao apego excessivo às coisas materiais e esse egoísmo. O egoísmo é o apego ao eu, que é um vício maior da nossa sociedade, é o egoísmo. Então a gente deve ir trabalhando esse egoísmo, que faz parte da reforma íntima. O altruísmo é o contrário do egoísmo. Enquanto que o egoísmo é o apego ao eu, é satisfazer as minhas necessidades, é cuidar só dos meus interesses, é voltar o olhar somente para dentro de mim mesmo. O altruísmo é o desapego à sua personalidade. A pessoa altruísta, ela preocupa com os outros, ela quer ajudar os outros. Então é isso. Então, ir desapegando, tem que as pessoas têm as suas necessidades e aquele que tem, compete ajudar aquele que não tem. Ele fala também na questão das nossas emoções, que nós devemos equilibrar as nossas emoções e não ficar melindrando aí à toa, não, porque senão a gente corre o risco de perder a nossa inclinação por melindre. Melindre, eu estou melindrada, é uma palavra feia, melindre, né? Melindre é a pessoa que fica magoada com outra, né? Gente, não, vamos exercer mais tolerância, né? Vamos ser mais humanos. Está faltando essa humanidade em cada um de nós. Qualquer coisa a pessoa parte para cima do outro. Qualquer coisa ela quer revidar, ela fica magoada. Não. Ele fala para a gente controlar as nossas emoções e não ficar melindrado, não. Má água circulando no nosso coração. O Divaldo fala que as pessoas são muito sensíveis a amar, qualquer coisinha magoa, mas muito insensível ao perdão, não perdoa de jeito nenhum.
achando que quando não pratica o perdão está pingando o outro. Não. A pessoa, quando ela não perdoa, ela vinga de si mesma, ela prejudica a si próprio. Então vem André Luiz, a sua sabedoria, trazer essa sugestão para nós. Para quê? Para a gente viver melhor aqui. As pessoas estão buscando qualidade de vida aqui na Terra, estão fazendo exercício físico, melhorando a sua alimentação, modificando os hábitos alimentares, né? Faz os regimes, ou faz os exames periódicos, né? Todo ano faz aquela bateria de exames para ver como que está o corpo físico. E a nossa mente? E o nosso coração? Será que nós estamos cuidando também do nosso sentimento, né? Porque o sentimento ajustado, as nossas emoções equilibradas, vai manifestar no nosso corpo em forma de saúde, em forma de bem-estar. E o sentimento em desalinho, desajustado, vai manifestar no nosso corpo em forma de doença, em forma de desajuste. Então, olha a riqueza que está em cada um de nós, em nos disciplinar, meus irmãos. Nós estamos aqui para criar essa disciplina em nós mesmos. Disciplinar os nossos sentimentos, disciplinar os nossos pensamentos, disciplinar a nossa vontade. O sofrimento nosso de hoje são oriundos do passado, das causas anteriores do passado, onde a nossa vontade era indisciplinada. Mas hoje, com o conhecimento da doutrina espírita, compete a nos disciplinar a nossa vontade. Lembrando, né, daquela colocação grandiosa do apóstolo dessa casa, do apóstolo Paulo, quando ele disse assim: tudo me é lícito fazer, mas nem tudo me convém. Nós podemos fazer o que nós quisermos, nós temos essa liberdade, nós temos o nosso livre-arbítrio, mas devemos fazer, eu posso fazer o que eu quiser. No passado era assim, a gente dava vontade de fazer uma coisa, fazia, dava vontade de fazer outra, fazia. A nossa vontade era indisciplinada. Semeamos a má semente e hoje estamos colhendo fruto amargo, mas agora é o momento da semeadura no futuro. Que tipo de semente nós estamos semeando? A boa semente, a semente do bem, do amor, da caridade? Se for ótimo, maravilha, o nosso futuro será um futuro promissor. E não compete mais a gente errar mais não, porque a doutrina veio justamente para nos auxiliar, para impulsionar o nosso progresso, né? Então nós, os cristãos espíritas, nós já temos ali o nosso foco, que é a nossa evolução. Não dá mais para ficar recalculando rota, igual no GPS, não tem como mais errar. No GPS a gente erra recalculando rota, mas nós não precisamos mais recalcular rota. Nós já temos um roteiro seguro, que é com Jesus, com a doutrina espírita. Então é isso, essa lição maravilhosa que eu trouxe aqui para compartilhar com cada um de vocês na noite de hoje. Que ao retornar dos lares, né, dos nossos lares, que nós possamos levar no nosso coração toda essa reflexão, voltar o olhar para dentro, nós mesmos nos conhecer, né? Tem que melhorar isso, eu tenho que melhorar aquilo, eu tenho as ferramentas necessárias para fazer essa mudança. Então é isso, eu só tenho mesmo que agradecer pela oportunidade, agradecer a presença de cada um de vocês e vamos seguir em frente, alegre, confiante com Jesus, porque Jesus nos ama, Ele aguarda cada um de nós do jeitinho que nós estamos, Ele nos aceita nessa seara bendita do jeitinho que nós estamos, tanto por dentro quanto por fora, porque o que interessa para Jesus é a nossa boa vontade em servir. E Joana de Anjos diz que para a gente servir, ninguém precisa ser graduado, não precisa, basta a nossa boa vontade e o amor que há no nosso coração, e isso todos nós já temos. Então, boa noite, muito obrigada a todos, uma ótima metade de semana, né? Muito obrigada. Eu lhe agradeço. Obrigada. E vamos refletir sobre o que você falou, sobre